Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Recompensas da Fidelidade. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, Mateus 25, verso 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Durante todo esse trimestre, tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a temática administradores fiéis à espera do mestre. A figura que é utilizada, ou que foi utilizada durante todo o trimestre, é a figura de indivíduos que sabem que tudo aquilo que eles têm nas suas mãos aqui nessa vida não pertence a eles, nem os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, os seus tesouros, que nada lhes pertence. A figura do mordomo é a figura de alguém que é administrador. O mordomo, nos tempos do Novo Testamento, era um indivíduo que era o administrador da casa, das finanças de outra pessoa. Portanto, ele tinha que tomar um cuidado muito maior com esses bens que lhe eram confiados, porque o dono dessas mesmas coisas, desses valores, dessas riquezas, pediria conta da forma como o indivíduo estava administrando. Você vai concordar comigo que normalmente quando temos que administrar alguma coisa que não nos pertence, tomamos muito mais cuidado. Às vezes somos mais cuidados com aquilo que é nosso. Talvez isso reflita um pouco daquilo que tem sido a maneira como a nossa geração tem lidado com aquilo que são os seus bens. Tanto com a saúde, o tempo, os tesouros, os recursos, os dons, os ministérios. Fazendo uma radiografia da igreja hoje, bem como daqueles que se autodenominam cristãos, nós percebemos pessoas que estão tão envolvidos em conseguir sobreviver num mundo como esse, tentando ganhar o suficiente para sobreviver, saem de casa muito antes do sol nascer, voltam muito depois que ele se pôs, e trabalham tanto que quase não têm mais tempo para dedicar ao estudo da Bíblia, à oração, muito menos aos ministérios junto da comunidade, junto da igreja. E quantas são as pessoas que hoje são fiéis a Deus nos dízimos e ofertas? Há pouco tempo atrás, analisando os dados de um grande campo daqui da América do Sul, um dos maiores, descobrimos que pessoas que de forma regular e sistemática são fiéis a Deus, de todos os membros dessa mesma associação, de todos os membros que eles possuem, algo em torno de 35%, 36% é que eram fiéis de forma regular. É claro, quando você não tem um comprometimento com Deus, numa relação de intimidade com Ele, dificilmente você o terá quando tiver que colocar-se nas mãos do Senhor e viver os princípios de uma vida dedicada a Deus, bem como também ao próximo, entendendo que nada disso te pertence, mas que tudo pertence a Deus, e que quando Ele chegar, Ele vai pedir contas de cada um de nós. Nessa semana vimos que, por ocasião do retorno de Cristo Jesus, teremos a oportunidade de receber recompensas. Por um lado, existe a recompensa do servo bom e fiel, descrito no texto que serviu como base para o nosso estudo essa semana, que ouve das palavras do seu mestre: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Mas quando serão aqueles que ouvirão do Senhor? Você é um servo mau e negligente. Você não fez aquilo que lhe foi solicitado que fizesse. Você não administrou como gostaria. E aliás, esse servo também é descrito na parábola, numa das parábolas contadas por Jesus, como tratando mal os seus conservos, comendo e bebendo daquilo que era do seu patrão, mas não se preocupando em administrar os bens do seu Senhor. E Jesus termina a parábola dizendo: quando o Senhor desse servo vier e o encontrar vivendo dessa maneira, o castigará e o lançará na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, todos nós receberemos uma recompensa da parte do Senhor. A pergunta é: que recompensa será essa? Durante 3 meses tivemos a oportunidade de poder estudar esse guia de estudos.
Eu espero que durante esses 3 meses você tenha tomado a decisão de seguir a Deus de forma total e completa. Ser fiel a Deus naquilo que Ele colocou nas suas mãos para administrar. Pastor, eu não gostei de algumas coisas que você falou. Tudo bem. Mas você percebeu que tudo que a gente falou está embasado na Bíblia? Tome a decisão de poder viver esses princípios. Receba as bênçãos que Deus tem para você. E não tenha medo de se encontrar com Ele quando Ele voltar. Porque você terá sido fiel no pouco e será colocado sobre o muito. Hoje nós estamos encerrando um ciclo. Encerramos essa temática e amanhã começaremos uma nova. As 3 mensagens do Apocalipse. Uma lição feita por ninguém menos do que Mark Finley, um dos mais renomados autores evangelistas da igreja na atualidade. Eu já pude dar uma olhadinha na lição do próximo trimestre e posso te garantir que vai valer muito a pena. Mas eu quero ainda orar, pedindo a Deus para que nos ajude a viver os princípios que estudamos nesse trimestre. Eu quero, antes, entretanto, colocar aqui pelo menos 5 nomes de pessoas por quem nós estaremos orando nesse último dia desse trimestre. Eu separei aqui 5 pedidos. O primeiro pedido, da Luzia Perrone. Ela pede pelo filho Moisés, que está afastado da igreja. Pelo Edivaldo Almeida. Ele mencionou que depois teve Covid, mas como desdobramento disso, ele agora acabou desenvolvendo uma tuberculose. Ele pede oração por isso. Borges Gonçalves pede pela conversão do pai, o Carlos. A Cleusa, ela pede pela irmã que está com líquido no pulmão e está fazendo um tratamento, pede que nós oremos também. E a Vera pede pelo filho Adilson, que está lutando contra as drogas. Nós vamos orar por todos esses pedidos, mas eu aproveito para poder te dizer que amanhã nós continuaremos com a nossa sala de oração aqui no nosso chat. Eu te agradeço imensamente por ter me acompanhado durante esse trimestre e o desafio a continuar conosco no próximo trimestre. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque durante 3 meses estudamos a respeito da importância de sermos fiéis a Ti na administração daquilo que lhe pertence. Ajuda-nos a vivermos esses princípios de fidelidade. Queremos ter a certeza de que quando o Senhor vier, que o Senhor vai olhar para nós e dizer: bem estão servos bons e fiéis. Ajuda-nos a podermos tomar as decisões que nos colocarão nessa posição. E agora, Pai, também colocamos diante do Senhor os pedidos que foram feitos no nosso chat. 5 deles foram aqui destacados, mas coloco todos nas suas mãos, pedindo que o Senhor intervenha e opere milagrosamente, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?